10 curiosidades sobre astronomia. Curiosidade 1. Estrelas queimam? A estrela que vamos nos referir será o Sol. Mas será que o Sol que conhecemos queima? Definitivamente não da maneira que conhecemos, já que para ter fogo precisa de oxigênio, e não há oxigênio na nossa estrela. Se não há oxigênio, como o Sol pode queimar? O Sol queima através da fusão nuclear, que é a junção de elementos químicos, emitindo uma energia crescente do núcleo para o seu exterior. O Sol possui uma grande massa e, por essa razão, a gravidade dele é muito forte, o que faz com que os átomos de hidrogênio fundam, formando os de hélio. É dessa maneira que a fusão nuclear ocorre. Então, estrelas queimam? Depende do jeito que vocês irão responder. Se for com fogo, não. Mas se for através da fusão nuclear, sim. Curiosidade 2. O céu tem a mesma cor em outros planetas? Se a gente olha para o céu azul aqui na Terra e imagina, será que em outros planetas o céu teria a mesma cor? Bem, a cor do céu em outros planetas dependerá da composição da atmosfera, iluminação das estrelas próximas e o reflexo dos componentes do solo. Alguns planetas não possuem atmosfera, a de alguns pode ser bem rarefeita ou densa. Vamos começar por Mercúrio. Mercúrio é um planeta muito próximo do Sol e não possui atmosfera, o que faz com que o céu seja totalmente negro e estrelado, bem parecido com o que vemos se estivéssemos na Lua. Partindo para o próximo planeta, chegando em Vênus, a atmosfera de Vênus é composta por gás carbônico e é muito densa, o que faz com que não o céu que nós veríamos em Vênus seja muito, um amarelo escuro, com um tom de sujo. Marte. Marte tem a mesma composição atmosférica que Vênus, possuindo muito gás carbônico. Mas é um planeta que a atmosfera não é tão densa. Por essa razão, o céu possui um tom alaranjado ou rosado. E no pôr do sol, ele teria em torno do Sol uma cor azul, sendo o inverso do que ocorre na Terra. Júpiter. Em dias de céu limpo, Júpiter teria um céu num tom amarelo forte. Mas, por conta das tempestades e devido ao hidrosulfeto de amônia, tons laranjas e vermelhos teriam mais dominância nessas áreas de tempestade. Partindo para Saturno, assim como em Júpiter, Saturno tem muita presença de amônia e hidrosulfeto. E quando tivesse o céu bem aberto, a gente poderia ver os belos anéis. Mas em dias em que o céu estivesse um pouco mais fechado e essa atmosfera estivesse mais presente, ele teria um tom muito próximo do de Júpiter, tendo a cor avermelhada, mas um pouco mais clara. Urano. A atmosfera de Urano é composta principalmente por gás metano, o que faria com que o céu em Urano tivesse um tom de ciano vibrante. Porém, por ser um planeta muito distante do Sol, essa tonalidade vibrante perderia um pouco do seu efeito, tornando um ciano menos vibrante. Em Netuno, que possui atmosfera também com muito gás metano, e por ser ainda mais distante do Sol, o céu teria um azul ainda mais escuro. Curiosidade 3. De onde surgiu a Lua? Não se sabe ao certo como a Lua se originou, mas existem inúmeras teorias que relatam seu aparecimento em órbita. A teoria mais aceita hoje diz que a Lua se formou através de uma colisão entre o planeta Terra e um corpo do tamanho de Marte, há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Com a colisão, uma nuvem de poeira se formou sobre a Terra. Aí os destroços da colisão começaram a girar em torno da Terra devido à gravidade, e foram se juntando até formar o que conhecemos por Lua. Isso explica porque a Lua tem a mesma composição rochosa da Terra e está cheia de crateras.
Nesse videozinho aqui, a gente já pode ver como se formou a Lua. Curiosidade 4. Tem um planeta que chove diamante? Sim, existem, segundo pesquisas recentes de uma equipe de cientistas planetários, afirmou que o planeta Júpiter e Saturno, os dois imensos planetas com características gasosas encontrados no sistema solar, podem estar produzindo tempestades de diamantes em sua extensão. Esse processo se dá através da mistura de metano, carbono e relâmpagos da atmosfera de Saturno. Isso porque a atmosfera desse planeta ela é formada em sua observação geral por metano e hidrogênio. Porém, durante a tempestade, os raios fritam o metano, fazendo com que surja o carbono e hidrogênio queimado, denominado de fuligem. Depois que as fuligens são produzidas, as nuvens descem em direção ao planeta, fazendo com que surja uma aglomeração desse material, que posteriormente vira grafite, onde a pressão mais próxima ao núcleo da Terra, do planeta, comprime essa substância, transformando-a em diamante puro. Na terceira imagem, a gente pode observar como seria essa tempestade de diamante. Curiosidade 5. A gravidade da Lua interfere na Terra? A Lua possui uma gravidade de 1,62 metros por segundo ao quadrado, enquanto a Terra possui uma gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Existe influência da Lua sobre a Terra? Como corte de cabelo. Verdadeiro ou falso? É falso. A Lua interage com a Terra de duas maneiras: através da ação gravitacional e através da luz do Sol incidindo em sua parte e refletindo na Terra. Será que ela também influi na agricultura? Os indígenas e os quilombolas e suas plantações se utilizam da influência da Lua? A hipótese é que, devido aos estudos, sim, porque a Lua ela influencia na parte hidrográfica da Terra. Ela também pode influenciar no nascimento dos bebês? Verdadeiro ou falso? É falso, porque da mesma forma que foi explicado, a Lua só tem essas duas formas de interagir com a Terra, da forma gravitacional e da forma que o Sol incide sobre a Lua, refletindo luz para a Terra. Se a Lua tem influência sobre as marés, isso é verdadeiro. Pelo vídeo abaixo, podemos ver que a parte da Terra ela está deformada hidrograficamente, elevando os níveis de marés, que a cada 6 horas ao dia ocorre as marés altas e as marés baixas. Curiosidade 6. Por que vemos um lado da Lua? A Lua ela tem a sua rotação do seu eixo entre si e faz um movimento de translação em volta da Terra. Um dia lunar equivale a aproximadamente 27 dias do mês. E por isso que só enxergamos um lado da Lua. Ela gira em torno do seu próprio eixo. Achamos que há uma parte escura, mas isso não é verdade. Conhecemos essa parte como fases da Lua. Temos as fases da Lua nova, as fases da Lua, o quarto crescente, as fases da Lua cheia e as fases da Lua minguante. Portanto, a Lua que vemos gira em torno de seu próprio eixo, refletindo para nós de 15 em 15 dias, Lua cheia e Lua nova. Curiosidade 7. Estrelas mortas?
A ideia de que o céu noturno é uma porta para olharmos para o passado é muito comum, como é verdadeiro. A luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Algumas estrelas que conseguimos ver no céu estão mais longe que isso. Está mais ou menos na casa de 1000 anos-luz. Quando vemos a luz de uma estrela no nosso céu, significa dizer que estamos vendo uma luz que só chegou aqui milhares de anos depois de ser emitida. E as estrelas podem estar mortas quando vemos? Podem. Mas as estrelas que conseguimos observar ao olho nu, elas ainda não estão mortas. As estrelas que talvez já estejam mortas são aquelas que não conseguimos mais enxergar o seu brilho a olho nu. Estão bem distante da gente. E também o próprio Sol, que já está na metade da sua vida estimada, ainda deve ficar por mais de 6,5 bilhões de anos. Curiosidade 8. Estrelas cadentes. Aquilo que muitos chamam de estrelas cadentes, na realidade, não é uma estrela de fato, caindo do céu. O nome certo é meteoro. São rochas do espaço que são atraídas pela gravidade da Terra. E quando cai na atmosfera, ocorre um atrito muito grande com o ar, e com isso acontece a milhares de graus, produzindo o brilho característico de uma estrela. E geralmente as rochas que ficam na atmosfera, as que chegam até o solo são chamadas de meteoritos. Curiosidade 9. Existe vida em Marte? Bom, no século XIX foi estudado a superfície do planeta e foi teorizado a presença de canais de água. E, se tem canais de água, poderia ser possível vegetação. E esses canais de água poderiam ser conduzidos de algumas regiões extremas do planeta vermelho. Porém, foram feitas missões espaciais e tiradas fotografias do planeta de Marte e viram crateras e vulcões extintos. Missões mais à frente foi analisado o solo do planeta e não havia evidência de nenhum tipo de bactéria ou matéria orgânica. Vulcões extintos e crateras. Como dito anteriormente, foi comprovado que o planeta de Marte ele tem vulcões extintos e crateras, então não havia presença de água. Por quê? Porque o planeta ele tem uma temperatura média de menos 58 graus Celsius, fazendo com que a água líquida não seja estável, porém há em forma de gelo em algumas regiões e também hidrogênio. A atmosfera de Marte é composta por dióxido de carbono, não tem camada de ozônio e é exposta à radiação ultravioleta. E o solo, ele tem oxidantes que destroem moléculas orgânicas, então não seria possível ter condições de vida que nós conhecemos hoje. Curiosidade 10. O que é buraco negro? O buraco negro, basicamente, é uma estrela supermassiva. É uma estrela morta. Esse gifzinho que estamos vendo é de uma fotografia de 2019, a primeira imagem feita do buraco negro. E essa foi a prova de existência. O buraco negro é um corpo muito denso. Tem muita massa e pouco volume, por isso tem uma gravidade muito forte. E ela tem uma força de atração, por isso o nome buraco negro. Formas de matérias ou corpos celestes que passam próximo ficam presos no buraco negro. O buraco negro ele tem características específicas, que é
o spin, massa e carga elétrica. Logicamente, né, se a gente fosse fazer, né, uma viagem até o buraco negro, seria impossível a sobrevivência, né, do corpo humano dentro desse astro, pois além, né, da força gravitacional dele ser muito forte, a radiação emitida é muito elevada também.